Fala galerinha, professor Leandro com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho a respeito das organelas citoplasmáticas. A gente vai estar vendo aí quais são as principais organelas que aparecem dentro do citoplasma das células eucariontes, as principais funções que elas apresentam de uma forma mais resumida para estar complementando o conhecimento da galera que quer estudar a respeito desse assunto, tá bom? Então, dentro da célula eucarionte, nós temos algumas organelas que elas são sempre citadas. Então, a gente vai colocando aqui o nome dessas organelas e explicando algumas funções que elas apresentam principalmente. Já tem um outro vídeo que eu gravei anteriormente, que é bom vocês estarem olhando, que fala sobre o citoplasma, tanto de célula animal quanto de célula vegetal, comparando um com o outro e mostrando suas principais diferenças, tá? Então seria bom o aluno estar olhando esse outro vídeo para poder dar uma reforçada, uma complementada na aprendizagem, tá bom? O termo organela, para poder ser uma organela, ele tem que estar com a presença ali de membranas. Então você vai ter uma porção dentro do citoplasma da célula que ele vai estar delimitado por membrana, ele vai ter a presença de membranas. Então esse é o conceito de organelas, falando assim de forma simplificada. O citoplasma, a gente pode estar comparando ele como se fosse uma indústria, e para ficar também mais fácil para o aluno entender, eu comparo com a própria escola. Dentro da escola existem vários setores. Você tem a direção, você tem a secretaria, você tem as salas de aula, a biblioteca, você tem o laboratório de informática, tem o pátio. Então você tem várias divisões, vários setores dentro dessa escola, e cada um desses setores eles têm uma função específica. Cada um desses locais dentro da escola ele executa uma função específica. Então, se você precisa, por exemplo, de jogar bola, você não vai no banheiro da escola para jogar bola. Você vai para a quadra, para o ginásio. Se você precisa fazer uma pesquisa em livros, você vai estar indo na biblioteca. Não tem como você fazer uma pesquisa lá no gramado da escola. Se você vai ter aprendizagem, vai ter explicação de conteúdos, a execução de exercícios, copiar conteúdo, interagir com o professor, você vai estar na sala de aula. Então, observaram que cada um desses setores estão distribuídos na escola. A escola, ela tem margeando ela o muro, e dentre esse muro, né, na porção interna, onde esse muro está cercando, você tem esses setores. E cada um desses setores, eles têm uma função específica. Então cada setor, a direção, a secretaria, a biblioteca, a sala de aula, banheiro, ginásio, etc., funciona como se fossem as organelas. E esse local, todo esse espaço que está do lado interno do muro, o muro que está na parte externa, margeando essa escola, a gente poderia fazer uma analogia como se fosse a membrana plasmática, e tudo que está compreendido ali dentro, da parte interna desse muro, né, do lado interno, seria o citoplasma da célula. Uma indústria também funciona dessa maneira. A indústria tem seus setores e cada setor tem uma função. Então no citoplasma funciona dessa maneira também. E cada um desses setores serão as organelas, e as organelas elas têm membranas que delimitam ela dentro desse espaço citoplasmático, tá bom? E quais seriam essas organelas? Vamos seguir aqui numa certa sequência. A primeira delas, que eu quero que vocês conheçam, é o ribossomo. Bom, então, ribossomo, ele é uma organela que está presente tanto em célula procarionte quanto em célula eucarionte. É uma das poucas organelas que a gente vai encontrar nos dois tipos de células, porque todas as outras demais, a grande maioria das outras que a gente vai estar comentando, só está presente em célula eucarionte, tá bom? Então o ribossomo está presente nos dois tipos, tanto em procarionte quanto em célula eucarionte, enquanto que as demais lá na procarionte, a maioria delas a gente não encontra, ela vai estar ausente, tá bom?
O ribossomo ele vai estar participando da síntese de proteínas, síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas dentro da célula. Vamos dar uma olhadinha aqui na internet para a gente observar a foto do ribossomo. Então aqui nós temos uma figura e esses pontinhos aqui que a gente está vendo como se estivesse salpicando aqui, ó, o ribossomo, aqui, como se tivesse vários pontos, como se fosse quando você joga granulado em cima de um bolo. Então esses vários pontos aqui são os ribossomos, eles que vão estar fazendo a parte da síntese proteica dentro da célula. Agora a gente volta lá para o slide para a gente continuar as nossas outras células. Vocês observaram ali que dentro daquela célula você tem distribuído essas organelas ali dentro e que cada uma delas vai estar executando uma função, tá? Outro tipo de organela que a gente vai estar encontrando são os retículos. Nós temos o retículo endoplasmático dentro da célula. E o retículo endoplasmático, ele vai existir dois tipos. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso e nós temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, ele pode ser representado pela sigla HAIR, que é a abreviação de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso também pode aparecer com a sigla HEL, que também é a abreviação de retículo endoplasmático liso. Também nós temos ali no retículo endoplasmático, falando do rugoso, a presença do ribossomo. Então vamos pegar aqui o retículo endoplasmático rugoso. Vamos falar do HAIR primeiro. Então, no retículo endoplasmático rugoso, ele leva esse nome de retículo endoplasmático rugoso porque ele tem aderido às suas membranas o ribossomo. Se o ribossomo faz a parte de síntese de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso também vai estar participando da síntese proteica. Então, uma das funções do retículo endoplasmático rugoso é a produção de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso pode ter um outro nome, que seria o ergastoplasma. É bom a gente anotar também, que às vezes aparece esse nome e o aluno não sabe. Ergastoplasma. Tá? Então pode ser chamado de rugoso, HAIR ou ergastoplasma, esses três nomes, auxiliando aí na síntese proteica. O retículo endoplasmático liso, vamos colocar aqui o HEL, é liso porque não tem a presença dos ribossomos. Como ele não tem a presença, ele é chamado de liso por conta disso. Ele tem algumas funções específicas, tá? Nós temos produção de lipídio no retículo endoplasmático liso, então vamos colocar aqui lipídio. Eu sempre costumo pedir para os meus alunos, quando lembrar ali a função do retículo endoplasmático, o L do HEL, né? Liso lembra lipídio. Então, a produção de lipídio no retículo endoplasmático liso, por exemplo, nós temos a lecitina, que é um tipo de lipídio. Nós temos também o colesterol, alguns hormônios esteroides, como a testosterona, o estrógeno, vão estar sendo produzidos pelo retículo endoplasmático liso. Nós temos também a parte de desintoxicação, está associado ao retículo endoplasmático liso. Então, por exemplo, algumas substâncias podem causar intoxicação no nosso organismo e essa organela que vai tentar desintoxicar. Então, por exemplo, a degradação do álcool, a desintoxicação por causa do álcool, muitos fármacos para ser degradado vai precisar dessa organela, alguma substância tóxica que a pessoa acaba ingerindo acidentalmente, vai ser o retículo endoplasmático liso que vai estar ajudando nesse processo. O retículo endoplasmático liso, tem muita gente que pergunta, já que ele atua ali na degradação do álcool,
Uma pessoa que ela bebe mais, ela tem a presença lá no fígado dela de uma maior quantidade dessa organela? Tem. Então, pelo consumo constante do álcool, o fígado da pessoa ela tem uma maior quantidade desse retículo, o que faz o álcool ele ser degradado mais rapidamente. Porém, isso a longo prazo vai causando lesões no fígado. Isso a longo prazo você vai prejudicando a saúde do fígado, e aí pode desenvolver um processo de cirrose e a pessoa morrer por conta disso. Então não é porque o indivíduo ele bebe mais, ele tem mais retículo endoplasmático liso, que isso não vai ter consequência nenhuma. Então eu posso beber à vontade porque o meu organismo está adaptado, mas isso a longo prazo vai lesionando e vai degradando e prejudicando o fígado cada vez mais, e isso você vai, no decorrer do tempo ali, perder o órgão e o indivíduo morrer por conta disso, tá? Então, o consumo de bebida alcoólica aí moderadamente, nada de entortar o caneco e beber mais do que um carro V8 porque eu tenho retículo endoplasmático de sobra dentro do meu organismo, tá? Uma outra função do retículo endoplasmático é que ele pode estar armazenando algumas substâncias, tá? Então, armazenamento de algumas substâncias pode estar essa organela associado a isso aí também. Nós temos, deixa eu só conferir se a gente já falou de todos eles. Nós temos o nosso organismo agora próximo à organela, que seria o vacúolo. Então o vacúolo é uma outra organela. Antes da gente ir para o vacúolo, vamos ver novamente aqui a nossa célula. Então nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, tá vendo que tem bastante quantidade de ribossomo presente nele. E nós temos aqui o retículo endoplasmático liso, então tem a presença do ribossomo, tá? Então a localização, então a gente viu o ribossomo onde que ele fica, a gente está vendo o retículo endoplasmático, a forma dele, é mais próximo aqui, rodeando o núcleo, e agora a gente está vendo o retículo endoplasmático liso, o local onde ele está presente. Próxima organela, então, para a gente estar estudando, vacúolo, vamos voltar lá, vacúolo. Esse tipo de organela, eles são regiões expandidas que tem dentro da célula. Dependendo de qual for a espécie, ele pode estar ocupando ali até uma quantidade assim, de 90% do tamanho celular, principalmente em células vegetais. Bom, então ele tem essas regiões expandidas, ele participa muito do controle osmótico da célula. Então quando você tem ali a regulação de troca de água dentro da célula, é o vacúolo que está presente. Então vamos até colocar aqui que regula trocas de água. Os vacúolos, como eu falei para vocês, dependendo da espécie, se a gente for falar de protozoários, nós temos lá nos protozoários um tipo de vacúolo que são os vacúolos pulsáteis. Pensando aí em protozoários de água doce, eles vão estar fazendo o que? A regulação osmótica. Como eles estão no ambiente de água doce, pelo processo de osmose, a água vai entrando no organismo deles. Então esses vacúolos, eles vão fazer esse controle da quantidade de água que vai entrando no corpo desses protozoários que estão em água doce, para retirar esse excesso de água de dentro da célula. Seria bom o aluno dar uma estudada lá na osmose para ver o que é o meio hipotônico, o que é o meio hipertônico, e vai entender melhor esse processo. Tá? Então, esse controle da quantidade de água que entra nesses organismos, de protozoários, vão ser esses vacúolos pulsáteis que vão estar realizando essa função. E nos outros organismos, nas outras células, também ajudando ali no controle osmótico, regulando esse controle osmótico dentro da célula. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos vacúolos. Vou colocar aqui para a gente ver
a imagem. Aqui nessa figura não tem, mas vamos colocar, vou dar uma busca aqui. Tá, então aqui numa célula vegetal eu tinha comentado que ele pode ocupar até 90% do tamanho da célula, que ele vai estar armazenando substâncias, pode estar armazenando água, por exemplo, para a célula vegetal. E aqui também, ó, na célula vegetal, olha a quantidade de espaço que esse vacúolo aqui está ocupando na célula. E a gente vê lá nos protozoários, então nós temos aqui na imagem um paramécio, e esse paramécio tem o vacúolo fazendo esse controle da quantidade de água. Como o corpo do paramécio, a água, ele está no ambiente de água doce, a água naturalmente ela vai adentrando o organismo, é preciso fazer esse controle. Se tem água em excesso, você precisa retirar esse excesso de água. Então esses vacúolos vão estar relacionados com essa função aí, tá bom? Então vamos para a próxima organela. A gente já viu aqui a figura, voltando lá para o nosso slide. Próxima organela seria o complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. Tá, então, o complexo de Golgi é uma organela que ela faz várias funções. Ela pode estar fazendo armazenamento de substâncias, vamos colocar aqui. Então, organela, então assim, você tem material que foi produzido em uma outra organela e esse material pode ser armazenado lá dentro do complexo de Golgi. Nós temos vou colocar o nosso Golgi aqui maiúsculo. Você pode ter a transformação desse material. Então uma substância foi enviada até o aparelho de Golgi e lá ela pode ser transformada, modificada, para depois posteriormente ser utilizada pelo organismo. Você pode ter o empacotamento da substância. Então chegou o material, esse material vai ser empacotado dentro da organela e depois esse material vai ser enviado para um outro local para exercer sua função lá, ou até mesmo dentro da célula para estar sendo utilizado. A remessa também, que seria nesse envio para outros locais de substâncias que chegaram até ali no aparelho de Golgi. Algumas substâncias podem ser secretadas, então processo ali de secreção. Isso acontece quando você tem as enzimas digestivas, por exemplo. Então você tem ali um material, ele vai ser produzido, pode atuar ali numa outra região, ele é produzido, a secreção dele é produzido e atua em outros órgãos, como o intestino, como no pâncreas, ou também no estômago. No caso, a gente pode citar de secreção as enzimas digestivas que estão no pâncreas. Então elas são secretadas pela organela, pelo complexo de Golgi, depois de executar ali suas funções. Tem uma outra funçãozinha também importante do complexo de Golgi, que seria ali a formação do acrossomo do espermatozoide. Então, o acrossomo do espermatozoide também está responsável nisso aí. O acrossomo é uma região que fica ali na porção do espermatozoide. Eu vou mostrar para vocês aqui na imagem que vai ser melhor para vocês entenderem. Acrossomo espermatozoide. Então nós temos como se fosse na parte superior da cabeça do espermatozoide, nós temos um acrossomo. Essa porção ele tem enzimas. Essas enzimas vão ser utilizadas pelo espermatozoide para poder, quando chegar até o óvulo, ir rompendo aquela camada que está ao redor do óvulo para conseguir perfurar o óvulo e fazer a fecundação. Então, figura que fica melhor para vocês observarem. Então, na ponta aqui da cabeça do espermatozoide tem esse acrossomo. Essa substância que está aqui dentro vai ser utilizado posteriormente por espermatozoide no processo de fecundação. Então ele chega até o óvulo, ele vai liberando essas enzimas ali nas camadas
que envolve o óvulo externamente e vai perfurando o óvulo até conseguir chegar no seu interior e fazer a fecundação. A partir do momento que um espermatozoide consegue fazer isso, ocorrem reações químicas nas camadas do óvulo para não permitir que os outros espermatozoides também consigam adentrar o interior, e esses espermatozoides acabam sendo mortos. Então apenas um dos milhões de espermatozoides que vão chegar até o óvulo vai conseguir se fundir a ele e realizar o processo de fecundação. Também a crossomo é uma função do complexo de Golgi. E em alguns outros organismos, o complexo de Golgi também faz a lamela média. Tá? Então a lamela média é como se fosse uma película. As células que são jovens, são recém-formadas, entre uma célula e outra tem uma película. Essa película seria a lamela média. Ela é formada também, então aqui na figura vocês podem observar, ela é formada também por essa organela. Vamos colocar aqui, lamela média. Também funçãozinha ali do nosso complexo de Golgi. Fechamos o complexo de Golgi. Voltar para o slide para vocês estarem observando. O professor já acrescentou lá. Coloquem aí de vocês também lamela média. Voltando para o nosso slide aqui então,